Bom, eu adoro esses poemas do Alcoólicas, que é de 1990. Já era tardiamente na carreira da Hilda. Porque, aliás, tem um sentido isso. Eu gosto muito porque eu identifico três vertentes, três temas básicos, três grandes temas na poesia da Hilda, que é completamente diferente da prosa, né? Na estrutura, no sentido. Aliás, prosa e poesia, semioticamente, são muito diferentes. Por isso que prosa poética e afins são sempre muito interessantes. Simbioses, misturas e textos que não dá para enquadrar numa coisa nem outra. Mas há três grandes temas na poesia da Hilda, em que ela é sempre intensa na poesia, na prosa também, mas na poesia ela é muito intensa e parece sempre muito desconfortável. Seja no amor ou na paixão, na veemência do amor e da paixão, implorando, né, para o Dionísio, Túlio, sei lá. Isso na poesia dos anos 70 e tal. Em vários livros aparecem esses três temas que eu identifico, que eu vou dizer aqui. Júbilo, no Viciado da Paixão e outros livros. Há este amor, esta paixão, muitas vezes esta lascívia feminina, que ela é muito corajosa de expressar, esta veemência por ser amada e por amar, que acaba muitas vezes resultando numa frustração amorosa e num sentimento de falta de compreensão do mundo e do amor em relação a ela que antes de ser mulher é poeta. Uma incompreensão do poeta, que é um tema romântico, inclusive, do romantismo, do gênio do poeta. Acaba indo por uma certa frustração amorosa. Existe esta temática mais contundente, social, política, onde também a presença do poeta é muito explícita, é colocada de uma forma explícita a sensibilidade do poeta, o papel do poeta em relação a todos os poderes, em relação a uma época de ditadura, em relação ao capitalismo e à vida, ao Deus dará, ao consumismo e a futilidade, a superficialidade. Isso também está na prosa dela. Mas na poesia é muito contundente. E num país com urgências, fome, miséria, isso é colocado. Depois tem um tema que também está na prosa, mas é sempre diferente a atitude da poesia e da prosa. A prosa é um vomitar, a prosa da Hilda é um fluxo vomitório com até uma certa coesão. E a poesia aparentemente é muito mais bem trabalhada, né? Muito mais bem estruturada. Então, este terceiro tema é do Deus, um Deus que não parece muito onipresente, ele parece distante, ele parece mudo, ele parece surdo, e às vezes ele toma até uma materialidade. Eu tenho um poema que eu sei de cor dela, em que este Deus, também nesse terceiro tema, entra o vazio, entra o existencialismo. Mas, por exemplo, naquele poema dela, que nem é do Alcoólicas, porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, outro em maiúsculo. Surdo a minha humana ladradura, visgo e suor, pois nunca se fazia. Hoje, laborioso, lascivo, toma-me o corpo. Que descanso me dás depois das lidas. Pensei penhascos quando havia o jardim aqui ao lado. Sonhei subidas onde não haviam rastros. Extasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. É fantástico, né? Ela faz parte de uma tradição muito pequena, mínima, tímida na poesia brasileira e na literatura brasileira, da mulher que se coloca com essa lascívia, ainda mais num tema religioso, porque a Hilda estudou em escolas de freira. Isso é importantíssimo ser colocado, é de uma geração com uma educação religiosa muito forte.
cristã, e aprendendo latim, etc., e tradição clássica. Então, estes três temas: o amor, a paixão, o desespero do amor e da paixão, a veemência por ser amado e por amar, a frustração, a discrepância que há entre o poeta e o amor e a paixão e a vida, e o amor e o amado e tal, que é uma coisa que está em todos os artistas, que é narcisista, Dom Juan. Segundo, este tema político-social, né? Ela escreve um poema para Lorca, por exemplo, companheiro desassombrado, alguma coisa assim, que foi morto, inclusive atrelado o assassinato do Lorca a motivos políticos. E ela coloca vários nomes ali muito obscuros, políticos, alguns comunistas, socialistas, gente da esquerda. E este fator da miséria, ou da ditadura, de todos os poderes, o político, a discrepância que há entre o político estricto senso, não este político que somos todos nós, mas o poder e o poeta. E também a superficialidade capitalista, mercantilista da vida, em relação à poesia, que seria mais nobre, acima disso tudo. É uma coisa que todo poeta sente, aliás. Não vou me demorar nesse tema, mas é porque a poesia, ela, de todas as artes, é a única que não tem mercado. Até a literatura em prosa tem seus best-sellers. Até artes plásticas têm mercado. A poesia não tem mercado. O Drummond, que é tão famoso, todo mundo conhece. Quantos tem livros mesmo do Drummond? E quando ele estava no auge, ele não vendia mais do que 2.000, 3.000 exemplares por ano. É pouco, se tratando de um nome famoso, obrigatório, em escolas e tal. Então tem tudo isso. Aliás, tem uma história dele com a Hilda, né? Ele escreveu um poema para a Hilda que eu também lembro assim. Hilda, que ela era lindíssima nos anos 50, 40, ela era chiquérrima e tal, antes de ir para casa dela em Campinas. O fato é que, para não perder o fio da meada, quando é que ela está mais solta? Quando ela não está nesses três temas básicos que são intensos. Mesmo o amor e a paixão são intensos. E tem uns 3 poemas ali que é pro Túlio, não sei se o Zé Cabaleiro musicou, que inclusive eu já usei para mandar para algumas pessoas, que ela coloca a frieza do amado em relação a ela, né? Cubram a morta, porque o coração do amado é de pedra, no amor. Esquivança, amigo. Esquivança. É o que você tem feito em relação a mim, alguma coisa assim. Então é tudo muito intenso, esses 3 temas. E o vazio e Deus e tal. Quando não é materializado como no poema que eu acabei de dizer. Porém, quando que ela está mais, não indiferente, mas mais solta, mais amplo, quando ela está bêbada. Aliás, ela era alcoólatra. No final da vida ela já estava bastante alcoólatra. Segundo contou o Masao Ono, numa entrevista que está no YouTube, eu vi, ela estava alcoólatra, já numa idade avançada. Isso acabou com a saúde dela. Então eu vou ler alguns poemas do Alcoólicas, que é de 1990, onde se coloca de uma forma explícita tudo isso que eu estou dizendo, né? Em que ela está mais livre, mais solta. O fato de ser de 1990, é isso que eu ligo ao que eu falei no começo, é que bota ela numa espécie de já mais tardio, uma produção mais tardia, em que justamente talvez na bebida ela tenha encontrado na droga, no álcool, ela tenha encontrado esse relaxamento dela. Mas isso é uma análise psicologista, né? Mas tem a ver também. Agora, são poemas lindíssimos, muito bem construídos, né? Ela deve ter escrita depois de uma bebedeira, durante, rememorando depois, depois sóbria, relendo, né? É crua a vida, alça de tripe metal, nela despenco, pedra mórula ferida. É crua e dura a vida,
como um naco de víbora, como-a no livor da língua. Tinta, lavo-te os antebraços, vida, lavo-me no estreito pouco do meu corpo, lava as vigas dos ossos, minha vida, tua unha plúmbia, meu casaco rosso. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica, arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida. Não é a liquidez do Bauman. Também são cruas e duras as palavras e as caras antes de nos sentarmos à mesa, tu e eu, vida, diante do coruscante ouro da bebida. Aos poucos vão se fazendo remansos, lentilhas d'água, diamantes sobre os insultos do passado e do agora. Aos poucos somos duas senhoras, encharcadas de riso, rosadas de uma amora. Uma que entrevi no teu hálito, amigo, quando me permitiste o paraíso. O sinistro das horas vai se fazendo tempo de conquista. Langor e sofrimento vão se fazendo ouvido. Depois deitadas, a morte é um rei que nos visita e nos cobre de mirra. Sussurras. Ah, a vida é líquida. E bebendo vida, recusamos o sólido, o nodoso, a frieza armadilha de algum rosto sóbrio, certa voz que se amplia, certo olhar que condena o nosso olhar gasoso. Então, bebendo, e respondemos laças, léreas, letícias, o lusco das lagartixas, o lustrino das quilhas, barcas, gaivotas, grenos, e afasta-se de nós o sólido de fechado senho. Rejubilam-se nossas coronárias, rejubilo-me na noite navegada e rio, e remendo meu casaco rosso tecido de açucena. Se dedutiva e líquida, a vida é plena. Te amo, vida, líquida esteira onde me deito, romã, baba, alcaçuz, teu traçado rosado, salpicado de negro, de doçuras e iras. Te amo, líquida, descendo escorrida pela víscera e assim esquecendo fomes, país, o riso solto, a dentadura etérea, bola, miséria. Bebendo, vida, invento casa, comida e um mais que se agiganta, um mais conquistando um fulcro potente na garganta, um látego, uma chama, um canto. Ama-me, embriagada, interdita, ama-me. Sou menos quando não sou líquida. Vem, senhora, estou só, me diz a vida. Enquanto te demoras nos textos eloquentes, aqueles onde meditas a carne, essa coisa que geme, sofre e morre, ficam vazios os copos, fica em repouso a bebida, e tu sabes que ela é mais viva enquanto escorre. Isso é ótimo. Se te demoras, começas a pensar em tudo que se evola e cantarás como é triste o poente, e a casa como é antiga. Já vês que te fazes banal na rima e na medida. Corre, o casaco e o coturno estão em seus lugares. Carminadas e altas vamos rever as ruas e, como dizia o Rosa, os olhos nas nonadas. Como tu dizes sempre, os olhos no absurdo. Vem, liquidifica o mundo. Eu vou ler inteiro. Então tem um que eu pulei. Alturas, tiras, subo-as, recorto-as e pairamos as duas, eu e a vida, no carmim da borrasca. Embriagadas mergulhamos nítidas num borraçal que coacha, que estilosa galhofa, que desempenados serafins, nós duas nos vapores lobotômicas líricas, e a gaivagem se transforma em galarim, e a translúcida lama e extremoso nada. Descasco, dementado cotidiano e seu rito pastoso de parábolas, pacientes, canonisas, muito bem educadas, aguardamos o tépido poente, o copo, a casa. Ah, o todo se dignifica quando a vida é líquida. Mandíbulas, espáduas, frente e avesso. A vida ressoa o coturno na calçada. Estou mais do que viva, embriagada. Bêbados e loucos é que repensam a carne e o corpo, vastidão em cinzas, conceitos e palavras. Como convém a bêbados, grito, o inarticulado, garganta candente, devassada. Alguns se ofendem, as caras são paredes,
deitam-me. A noite é um infinito que se afasta, funil, galáxia. Líquida e bem-aventurada sobrevoo. Eu e o casaco rosso que não tenho, mas que a cada noite recrio sobre a espádua. O casaco rosso me espia. A lã desfazida por maus tratos é gasta e rugosa nas axilas. A frente revela nódoas vivas, irregulares e distintas, porque quando arranco os coturnos na alvorada, ou quando os coloco rápido ao crepúsculo, caio sempre de bruços. A vida é que me põe em pé, e a sede, e a saliva. A língua procura aquele gosto, aquele seco dourado, e acaricia os lábios, babando imprudente no casaco. É bom e manso meu casaco rosso, às vezes grita: ah, se te lembrares de mim, quando prolixa, lava-me, Hilda. Se um dia te afastares de mim, vida, o que não creio, porque algumas intensidades têm a parecência da bebida, bebe por mim paixão e turbulência, caminha onde houver uvas e papoulas negras, inventa-as. Recorda-me, vida, passeia meu casaco, deita-te com aquele que sem mim há de sentir um prolongado vazio. Empresta-lhe meu coturno e meu casaco rosso. Compreenderá o porquê de buscar conhecimento na embriaguez da via manifesta. Pervaga, deita-te comigo. Apreende a experiência lésbica, o êxtase de te deitares contigo. Beba, estilhaça a tua própria medida. É fantástica, Hilda Hilst, né? Eu escrevi um texto superficial, curto, mas básico assim, que está no site do instituto dela. Pretendo fazer mais vídeos, escrever mais estudos a respeito da Hilda, que é fantástica e necessária, e intensa e maravilhosa. Aliás, só um adendo, você vê, quando a gente fala em grandes escritoras brasileiras, o que vem na cabeça? São várias, né, ao longo dos séculos, mesmo nos finais do século XIX. Mas a gente pensa em três, né? Lígia, Clarice, muito forte e famosa, famigerada, amada. Clarice, Nélida, né, que tem um labor da palavra, mas que não chega à importância da Clarice. Eu já fiz vídeos sobre isso, né? A Clarice, ela começa a colocar elementos estranhos na narrativa, descentraliza enredo, trama, personagem. Por isso que é vista como hermética. É uma linguagem mais seca, mais contida, né? E muito flutuante. A Hilda é mais terra. Embora ela flutue, mas ela sempre acaba indo para a terra, inclusive na prosa dela, que é visceral. A Nélida e a Lígia Fagundes Telles, que é maravilhosa, é fantástica a Lígia. Mas nenhuma delas escreveu poesia, só a Hilda. Isso é importante de ser notado. Muito importante de ser anotado. Quer dizer, a Hilda foi completa, né? Escreveu poesia. Teatro também. Enfim. E as crônicas dela são maravilhosas. Agora, o sentido deste vídeo era ler os poemas. E está quase 20 minutos. Enfim, é só para deixar claro que é um tema que não se encerra neste vídeo, para mim. Talvez eu escreva mais a respeito da Hilda sempre. Leia coisas dela também aqui. E no meu canal do YouTube. E no meu blog. E por aí.